Olha, quem já sentiu dor no ombro sabe bem como é essa história, a dor não vai embora. O médico pede uma ressonância magnética e aí o laudo volta e vem com umas palavras que assustam, tipo tendinopatia ou, pior ainda, ruptura. Parece óbvio, né? A causa da dor tá ali, preta no branco. Mas e se essa conclusão tão direta estiver na verdade errada? E se a história por trás da dor no ombro for bem mais complexa do que a gente imagina? Então, segura essa. Um estudo super recente bem grande, publicado numa revista médica de peso, a JAMA Internal Medicine, revelou uma coisa simplesmente chocante. Eles examinaram os ombros de centenas de adultos com mais de 40 anos. Sabe, gente comum como a gente. E descobriram que praticamente 99% deles tinham algum tipo de anormalidade no manguito rotador que aparecia na ressonância. É isso mesmo, 99%. E aí que fica a grande questão que a gente vai investigar aqui. Se quase todo mundo, a partir de uma certa idade, tem alguma coisa que um laudo de ressonância descreveria como anormal. Será que isso significa que todos nós temos ombros estragados? Ou será que a gente está lendo essas imagens do jeito errado? Para a gente entender por que isso é tão revolucionário, vamos primeiro percorrer um caminho que, olha, é muito familiar para milhões de pessoas. A lógica parece perfeita, né? A pessoa sente dor no ombro, vai no médico que pede um exame de imagem. A imagem mostra uma ruptura no tendão. Conclusão lógica: a ruptura é a culpada pela dor e o próximo passo, na maioria das vezes, é começar a falar de infiltração ou até de cirurgia para consertar o problema. Essa sequência de eventos faz todo sentido na nossa cabeça. É intuitivo. Você encontra um problema estrutural exatamente no lugar onde está doendo. Só que a boa ciência ensina a gente a duvidar até do que parece óbvio. Afinal, correlação não significa causa. Será que a ciência de verdade apoia essa ligação tão direta entre o que a ressonância mostra e o que o ombro sente? E é exatamente aqui que entra uma pesquisa incrível, lá da Finlândia, que nos dá as ferramentas para questionar essa história que todo mundo conta. Esse é o estudo FIMAGE. O objetivo dele era bem simples, mas ao mesmo tempo super profundo: pegar um monte de gente da população geral e descobrir qual é a real frequência dessas anormalidades. E o mais importante de tudo, ver se elas têm, de fato, alguma relação com a dor. O que fez esse estudo ser tão genial foi a forma como ele foi desenhado. Eles não chamaram só pessoas que já tinham dor no ombro, pelo contrário, eles pegaram uma amostra aleatória da população, e o pulo do gato foi este: fizeram ressonância de altíssima tecnologia nos dois ombros de cada pessoa. Não importava se doesse ou não. Essa sacada foi fundamental para não ter nenhum tipo de erro ou viés. Então, o que será que essa comparação lado a lado entre os sintomas das pessoas e as imagens dos ombros delas revelou? Se prepare, porque os resultados são no mínimo surpreendentes. Nesse primeiro, o estudo confirmou algo que, no fundo, a gente talvez até já suspeitava. E olhando esse gráfico aqui do estudo, a gente vê direitinho que a quantidade e a gravidade das tais anormalidades no manguito rotador vão aumentando com a idade. Tendinopatia aparece mais nos mais jovens e as rupturas parciais e completas se tornam mais comuns com o passar dos anos. Ok, então parece que o envelhecimento natural está nessa jogada. Faz parte. Mas a pergunta de $1 milhão é: são essas mudanças que vêm com a idade a verdadeira fonte da dor que leva tanta gente para o consultório médico? E aqui, pessoal, vem a descoberta mais impressionante do estudo. Presta atenção nesses números. Nos ombros que doíam, 98% tinham alguma anormalidade na ressonância. Parece que mata a charada, né? Mas e nos ombros, que não sentiam dor nenhuma? Pasmem, 96% também tinham uma normalidade. A diferença é praticamente zero. Não dá nem para levar em conta a reação imediata que a gente tem a pensar: ah, tá bom? Talvez. As pequenas anormalidades não importam. Mas e as rupturas de verdade? Aquelas bem graves de espessura total? Com certeza essas devem causar dor. Pois é, os pesquisadores também pensaram isso e isso nos leva a este número aqui, 78%. O que será que esse número representa? A resposta pode mudar completamente o jeito que a gente encara as lesões no ombro. É isso mesmo que você leu: das lesões mais sérias encontradas no estudo, as tais rupturas de espessura total. Mais de 3/4 delas estavam nos ombros de pessoas que não sentiam absolutamente nada, nenhuma dor, nenhuma dificuldade. Pessoas vivendo a vida normalmente, com o que um laudo descreveria como uma lesão grave, ok? Diante de uma evidência tão forte como essa, qual é a consequência prática para quem sente dor no ombro ou para os médicos e fisioterapeutas que tratam essa condição todos os dias?
A conclusão dos próprios pesquisadores é bem direta ao ponto. Eles dizem que essas anormalidades, na maioria das vezes, são apenas parte do processo normal de envelhecer. Não são necessariamente um sinal de doença que precisa de tratamento. A melhor analogia que eu já ouvi é esta. Pense nessas alterações nos tendões como se fossem rugas por dentro. Do mesmo jeito que a nossa pele enruga com o tempo, os nossos tecidos por dentro também mudam. Ninguém fala em fazer cirurgia para consertar rugas, porque a gente entende que elas são um sinal de uma vida vivida, não uma doença. E então vamos resumir o que a gente precisa saber. O mais importante é que, primeiro, um laudo de ressonância que aponta uma anormalidade não é um veredito final sobre a causa da dor. Segundo, essas mudanças podem ser simplesmente um sinal do tempo, como ter cabelos brancos. E por último, a palavra ruptura tem um peso enorme e pode enganar, fazendo a gente pensar num estrago que precisa ser consertado. Quando, na verdade, pode ser só um processo lento, gradual e sem dor. E isso nos deixa com uma última reflexão. Da próxima vez que um exame de imagem mostrar uma imperfeição, será que a gente deve enxergar aquilo como um problema que precisa ser arrumado? Ou talvez, como a ciência aponta, simplesmente como uma marca do tempo? Uma prova de que temos ombros que nos carregaram por décadas de vida. A resposta pode mudar completamente a nossa relação com a dor e com o envelhecimento.